aí galera, aqui é a Dilke, sejam muito bem-vindos ao AMD Brasil. E no vídeo de hoje a gente vai falar especificamente sobre a PowerColor Radeon RX 6700 XT. Então, se você está procurando uma placa que vai rodar os seus jogos em 1440p no Ultimate, vem comigo, já se inscreve no canal, ativa as notificações, bora lá! Placa da série 6000, essa também vai ser uma placa que vai ser construída a partir da arquitetura RDNA 2. A ideia toda, para vocês terem uma noção de performance, é que a performance dela em relação à arquitetura RDNA, a primeira geração da RDNA, é de até 54% superior. Lembrando que esse número vai variar de acordo com a aplicação que você estiver executando. E se você quiser mais detalhes, a gente fez um vídeo específico falando sobre a arquitetura e você pode conferir no link aqui embaixo. Outra tecnologia que ela também vai ter, justamente por ser construída a partir da RDNA 2, é justamente o Ray Tracing. E nós também temos um vídeo falando especificamente, um vídeo só sobre essa tecnologia, e eu vou deixar também aqui embaixo na descrição para vocês. Na parte da memória, vai ser uma memória GDDR6, a capacidade é de 12 GB, interface de 192 bits e clock de memória de 16 GB. Vocês já devem estar careca de saber, mas sim, nós temos o suporte ao PCI Express 4.0. Lembrando que se a sua placa-mãe não tiver o suporte ainda ao 4.0, você pode usar tranquilamente no 3.0. A placa ela vai funcionar retroativamente, então não precisa fazer nenhum upgrade específico na sua placa-mãe por conta disso. O clock da GPU vai estar em 2514 quando você ativar o Game Clock, e no Boost Clock você vai ter 2622 MHz. Bom, você vai precisar conectar monitores na sua placa de vídeo. E aqui você tem a opção de uma porta HDMI 2.1 e 3 portas DisplayPort na versão 1.4. Lembrando que você precisa comprar os cabos de cada uma dessas interfaces na versão compatível. Claro que sim, existe retrocompatibilidade, mas se você não utilizar na versão máxima de cada uma dessas interfaces, você não consegue chegar nas resoluções e taxas de atualização ou taxas de frame máximas. Então é sempre legal você estar atualizado aí na tecnologia do seu cabo. E obviamente, se tratando de uma Radeon, você também vai ter suporte ao FreeSync. Então se por acaso o seu monitor aí na sua casa já tem suporte a essa tecnologia, você facilmente pode ativar através do software Adrenaline. Então fica tranquilo. Se você quiser mais detalhes sobre essa tecnologia, também temos um vídeo sobre isso e vai estar linkado aqui embaixo na descrição para você desfrutar e entender tudo o que você pode fazer. Mas assim, só pra gente dar uma palhinha para vocês, FreeSync ele sincroniza os quadros que a sua placa de vídeo processa e faz com que eles estejam sincronizados com os quadros que o seu monitor mostra. Por isso que o seu monitor precisa ter também, o suporte a essa tecnologia. A ideia toda é que você vai ter uma imagem muito mais fluida e não vai ter quebras de imagem no meio aí do seu jogo. Principalmente, quem joga gosta muito dessa tecnologia. Falando agora da parte de energia, quanto de fonte, qual é a necessidade que eu tenho para conseguir ligar essa placa em relação aí aos pinos. Então, você vai precisar de uma fonte que tenha 2 conectores de 8 pinos e é recomendado que você tenha pelo menos uma fonte que suporte 700 watts. Sim, essa placa consome um pouco mais de energia, mas tudo tem um motivo. Ela é muito forte e ela vai conseguir te entregar um ótimo desempenho. Outra coisa muito legal da construção dessa placa é que ela tem um backplate. A ideia desse backplate metalizado é aumentar a robustez e deixar essa placa mais firme. Como a gente tem um heat pipe muito grande e também 3 fãs, então é bastante coisa, é interessante você ter alguns componentes metalizados que aumentem a rigidez dessa placa. E obviamente, como você vai aumentar a rigidez, se você colocar um material metálico, a ideia toda é que você também consiga aumentar a dissipação do calor. Essa placa vai ter um seletor de BIOS bem aqui, ou
ou seja, ela tem a tecnologia Dual BIOS. De fábrica, ela vai ter uma BIOS específica para ser mais silenciosa, ou seja, você vai começar, as ventoinhas vão começar a fazer barulho a partir de 60 graus, então se você não estiver executando nada muito pesado, você não vai ter nenhum barulho vindo da sua placa de vídeo. E outra BIOS já específica para overclock. A ideia de você ter isso é justamente, dependendo do que você estiver fazendo, você ter mais desempenho ou mais silêncio. É basicamente você poder trocar isso de uma forma mais simples, não precisar ir lá na BIOS efetivamente e poder ter um botão físico que te deixe, né, que aumente o acesso. Quando o assunto é overclock, outro ponto muito importante é a quantidade de fases que o VRM vai ter. Quando a gente fala de placa-mãe, o VRM do processador também tem diversas fases e quanto mais robusto ele for, maior vai ser também a quantidade de fases. Quando a gente fala de placa de vídeo, também. E aqui a gente vai ter 10 mais 2. Lembrando que são 10 fases para o chip gráfico e mais 2 para os chips de memória. Quanto maior o overclock, também maior a quantidade de calor gerado. Por isso é importante um sistema de refrigeração que seja eficiente. Aqui, esse sistema vai ter 3 ventoinhas. 2 delas têm 100 mm e mais uma no meio que vai ter 90 mm. Lembrando que, além da gente ter essa quantidade de ventoinhas, é importante a gente ter um design nas pás da ventoinha que aumentem também o fluxo. Sabe quando a gente compra um ventilador que, por mais que ele tenha muitas pás, ele não entrega aquela quantidade de vento que a gente gostaria na nossa cara? É importante a gente também ver qual que é o design que essas pás do ventilador têm. E aqui, as pás de cada uma dessas ventoinhas entrega até 60% a mais, tanto de fluxo de ar, como também de pressão do ar para dentro do nosso sistema de refrigeração e, obviamente, isso vai para onde? Nos heat pipes. O heat pipe aqui, ele vai ser gigantesco, então a gente tem basicamente um sistema que o ar entra por aqui e ele vai se dissipar por toda a placa, e vocês estão vendo que a placa é bem grande, então tem bastante espaço para o calor também ser conduzido e ser dissipado. Então o ar frio entra por aqui e ele vai saindo tanto na parte aqui de cima como também na parte de baixo. Lembrando que quanto mais lisa for a superfície que tem um contato direto com o chip gráfico, maior também vai ser a eficiência dessa condução do calor para fora do chip gráfico. E aqui a gente também vai ter essa superfície com um acabamento em níquel, para aumentar mais ainda essa dissipação do calor, essa condução do calor para fora do chip. Para aumentar a durabilidade de todas as ventoinhas, aqui elas vão ter um rolamento duplo. E é interessante porque adicionando 2 rolamentos, a gente aumenta em 4 vezes a durabilidade dessas ventoinhas, o que é incrível. Lembrando que de fábrica elas vão começar a funcionar a partir de 60 graus, mas você pode fazer alteração disso lá na BIOS, se você por acaso quiser que a sua placa não chegue a temperatura tão alta. Antes de terminar esse vídeo, precisamos falar do RGB. Aqui nessa placa não é nem um pouco modesto e você consegue fazer configuração da cor e dos efeitos através do software da PowerColor chamado Devil Zone RGB. Então você pode fazer o download direto lá no site do fabricante, da PowerColor, e também se você tiver uma placa-mãe que tenha conexões RGB a RGB e você conectou por acaso alguma fita LEDzinha, você consegue também fazer a customização para que a sua placa de vídeo e a fita estejam no mesmo efeito. Tudo piscando junto. Que lindo! Mas não é só de RGB que vive o mundo. Então, além disso, a gente também vai ter luzes no painel traseiro para que quando você vai fazer a troca de algum cabo ou até a conexão inicial deles, você também tenha uma luz para identificar qual que é cada porta, tanto a HDMI como as DisplayPorts. E por hoje é só, galera. Se vocês quiserem ver testes dessa placa, a gente também tem um vídeo. Gente, tem muito vídeo na descrição aqui embaixo. Termina de assistir esse vídeo e vai fazer a maratona de todos os outros. Por favor, eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e até a próxima. Tchau, tchau.